Boa noite a todos. Peço desculpas pela minha voz aqui, que não é muito linda, mas eu estou meio gripado hoje, então, se falhar a voz em alguns momentos, peço desculpas. Queria agradecer ao Dr. Irene pelo convite, pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. É um prazer estar aqui para discutir com vocês. Eu acho que é gostoso para o médico nuclear ouvir um outro especialista falar bem da sua ferramenta de trabalho. A gente, quando escuta cirurgiões falando de radioterapia, nem sempre eles falam bem. A primeira coisa que eles falam é que radioterapia queima. E daí vai. Aí a gente tem que ficar explicando que não desprende calor, a radiação, etc. Então, hoje eu acho que ninguém vai bater em mim, porque eu vou mais falar bem do que mal do PET-CT. E segundo, assim, PET-CT e a radioterapia é uma área que eu gosto bastante, e a gente tem estudado e pesquisado esse tema na nossa amostra do Hospital Sírio-Libanês. Então, tentei estudar para apresentar para vocês o que tem de novidade. E eu deixei aqui nesse computador, que eu não sei de quem é, todo o volume de uma revista. Me pediram para dar uma sugestão de literatura. Está aqui a pasta para quem quiser, a doutora Irene depois fornece, todo o volume da revista Verdes, da radioterapia, da revista europeia. Foi um volume todo dedicado para o estudo para o uso do PET-CT em radioterapia. Então tem diversos especialistas, médicos nucleares, radioterapeutas, oncologistas, físicos, etc., todos falando do uso do PET-CT em radioterapia. Então a ideia aqui é mostrar para vocês um pouquinho da nossa prática, e eu venho usando um PET-CT em radioterapia desde que eu era residente. E quando eu era R3, em 2003, foi instalado o PET lá no Sírio, a gente começou a brincar com ele, jogar as imagens do planejamento de radioterapia, e começamos a ler os trabalhos e vimos que realmente o PET-CT nos trazia muitas informações lucrativas, vamos dizer assim. Na realidade, o lucro maior era o paciente, mas o médico é que ficava mais entusiasmado com os resultados, né? Então, inicialmente, só para a gente abrir os trabalhos aqui, só para a gente realçar alguns conceitos para vocês, né? Radioterapia é quando a gente prescreve radiação ionizante, né, em fontes seladas, ao contrário de vocês que usam fontes não seladas. Então, nós fazemos, com o uso de fontes seladas, um tratamento preciso e um tratamento localizado, né, minimizando o dano do tecido normal e tentando atingir da melhor forma possível o tumor, né? Lembrando que a radioterapia não queima. Botei aqui como lembrete para falar, mas eu acabei falando antes. Então, basicamente, como que a gente ganha dinheiro? Como que a gente garante o leitinho das crianças? Então, como que a gente usa a radioterapia, a radiação ionizante? Essa aqui é uma peça de mama que está ilustrando um tumor aqui, e aqui é a correspondente mamografia. Então, em cima dessa imagem, em cima de um paciente, a gente define algumas estruturas que são, para nós, o nosso alvo de tratamento. Tá? A primeira delas é a estrutura chamada tumor grosseiro, que é uma sigla que vem do inglês Gross Tumor Volume, que é baseada em dados clínicos, né, ou exames laboratoriais. Em cima dessa estrutura, a gente dá uma margem clínica que representa a região onde existe o maior risco de doença microscópica. E aqui sim entra a integração das informações. Aqui a gente pode aplicar a prática multidisciplinar. Então a gente coloca conhecimento clínico, informação que o PET dá, informação que a ressonância dá, e etc. E em cima dessa margem clínica a gente dá uma margem de planejamento que leva em conta a precisão do nosso equipamento e o movimento dos órgãos que acontece durante as frações de radiação ou entre as frações de radiação. A gente chama isso de PTV. Então, em cima desse amarelo, a gente despeja a nossa dose de radiação, a gente trata essa região que está em preto pontilhado. Então, por que é importante a integração das informações? Então, aqui à esquerda vocês veem a informação de imagens morfológicas, anatômicas, no meio a informação clínica, e à direita a informação vinda de imagens funcionais, metabólico-funcionais. Então, quando a gente integra essas informações, usando a sensibilidade e a variação individual de cada caso, a gente refina o nosso alvo. Lembrando que a radioterapia é um tratamento localizado.
Então a gente pode às vezes até mudar a nossa estratégia de tratamento, né? A gente recebe um paciente que teve uma indicação de tratamento adjuvante ou curativo, e aí com essas informações novas o tratamento pode acabar virando um tratamento paliativo, né? Então, com isso é importante a integração das informações, e aqui o PET entra muito bem, né? Isso aqui eu não preciso explicar para ninguém, né? O PET é a fusão perfeita de imagens, e para nós essa fusão é importantíssima, porque a gente tem certeza de que se o tumor está metabolicamente ativo aqui, a fusão da imagem por identidade garantida pelo PET nos diz que o tumor está ali. Porque se houver um erro de fusão, beleza, tem uma região ali que tem um SUV de 15, tá, beleza, eu vou tratar aquela região com mais dose. Se a fusão não estiver boa, eu vou apontar o canhão para o lugar errado, não vou tratar o lugar correto, e aí o meu tratamento não vai funcionar. Então é importantíssima essa composição aí, essa engenhoca chamada PET-CT para nós é importante, porque é um aparelho que provoca, assim, que dá para nós uma informação que é uma imagem fundida perfeitamente pela coordenada DICOM, né? Que vem em cima da imagem morfológica a informação do traçador, que fornece informação do metabolismo, fundido com o radioisótopo, com o isótopo, aliás, que dá a imagem PET, tudo isso gerando radiofármaco. Isso aí vocês sabem melhor que eu, não preciso explicar para ninguém. Mas para nós é importante isso. Isso é importante para o radioterapeuta saber que espacialmente a informação metabólica está absolutamente sobreposta à imagem morfológica. Porque nós dependemos da tomografia para o planejamento de radioterapia. Então aqui são os cenários, né, onde o PET-CT vem sendo estudado em oncologia, e eu vou me ater ao planejamento de radioterapia. Eu não vou falar muito das outras coisas, vocês é que têm que me ensinar, mas assim, a parte de radioterapia é o que eu vou tentar ilustrar aqui para vocês. Então, quando a gente procura na literatura, o que a gente acha? Nos linfomas, né? Basicamente, o PET-CT para nós, ele tem esses 4 benefícios. Ele reforça o conceito de campos envolvidos, ou seja, eu vou tratar com a ajuda do PET realmente as áreas que estão remanescentes após o tratamento de químio. Eu posso diminuir o volume de tratamento, ou eu posso aumentar o volume de tratamento, e ainda eu posso determinar o melhor momento para a consolidação. O paciente faz 4 ciclos de químio, faz um PET, não tem resposta. O oncologista fala, vamos fazer mais 2, repete o exame de PET-CT, e aí sim acontece a resposta completa, e assim a gente determina que esse é o melhor momento para tratar o paciente. Então, a gente na radioterapia tem esse dilema. A gente trata áreas grandes do paciente e submete esse paciente a doses baixas de tratamento. Então, a gente tem que sempre ter em mente o risco de complicações face ao controle que a gente espera obter com o tratamento. Então, por isso é importante um bom plano. Antigamente, nós tratávamos esse paciente, vejam que essa área é um desenho que a gente chama de campo de manto. Então a gente basicamente cobria o paciente, né, com doses baixas de radiação, pegando aqui num paciente que tinha um linfoma, a gente tratava axila, mediastino, todo o pescoço, depois tratava o abdômen. A gente evoluiu para o tratamento de campos envolvidos. Então aqui esse exemplo do meio de cima, esse paciente tinha doença cervical bilateral, e a gente trata apenas essa região que está delimitada aqui com essa tinta vermelha, e assim por diante nos outros exemplos. E no futuro? Na realidade não é mais tão futuro, é quase que presente, a gente já tem feito essa prática em alguns casos. A gente determina a área de tratamento usando a informação do PET. Então isso não é futuro, eu acho que posso até trocar por presente esse slide. Nunca nos esquecemos que, mesmo nos pacientes que têm resposta completa, nós temos que fazer radioterapia. Esse é um trabalho francês, publicado em 2007, que randomizou pouco mais de 250 pacientes, e dos que tiveram resposta completa, eles foram randomizados para receber ou não radioterapia em função da resposta do PET. E o número de recidivas nos pacientes que tiveram resposta completa, mas não foram irradiados, foi 10% maior. Então, assim, mesmo que o PET nos mostre a resposta completa, o paciente precisa receber a radioterapia. Então, como é que o PET ajuda? Além de determinar o melhor momento, ele muda o alvo de tratamento. Então, essa primeira coluna representa aqui em 30 pacientes, seu estudo do Dr. Thomas Jiminski, que ele viu o seguinte: o volume definido pela tomografia médio foi de 14.000 cc's,
O volume definido pelo GTV, o volume do tumor definido pelo PET foi 3.000, e o volume final de tratamento não foi muito diferente do inicial, isso considerando antes da quimioterapia. Mas, depois da quimioterapia, sim, o PET-CT mudou consideravelmente a informação. Veja aqui a comparação paciente a paciente, em cima pré-químio e abaixo pós-químio. Então, o PET nos ajudou muito. Veja essa área aqui abaixo à esquerda, essa área de pulmão normal, teria que ser tratada se não fosse levado em conta a informação do PET. Então, é muito importante. Esse aqui é um caso nosso. Esse paciente fez químio, após a químio aqui a resposta completa, esse paciente tinha um linfoma de Hodgkin, esclerose nodular. Então, ficou uma área residual na tombo, mas o PET mostrava que era metabolicamente negativa. E, obviamente, nós levamos essa informação em conta e acabamos tratando esse paciente com um campo 2 centímetros menor aqui no pulmão, essa imagem rosa. E isso aqui, obviamente, trouxe um benefício em diminuição de toxicidade para esse paciente. Cabeça e pescoço. Basicamente, existem esses benefícios. Ele refina o alvo de tratamento, ele pode mudar o estadiamento e pode mudar o alvo que a gente vai apontar, o alvo para o qual nós vamos apontar o nosso feixe de tratamento. O PET ele é muito bem correlacionado com a ressonância, ele serve para nós como referência na avaliação de resposta, aqui uma evolução pré-radioterapia em cima, durante a radioterapia no meio e pós-radioterapia abaixo, correlação do PET com a ressonância. Também aqui esse estudo mostrando a correlação com a patologia. Vejam aqui a imagem PET no meio, a imagem de tomo em cima e embaixo a peça. Esse é um estudo feito em alguns pacientes com tumor de laringe que foram operados, não que foram irradiados, foram operados. Então o PET dá essa segurança para nós. Então, é o que eu estava falando no começo, tem que ter uma imagem bem fundida, mas tirando a fusão da imagem, que é garantida pelo método, o PET ele mostra uma correlação patológica de mais de 95% em pacientes de cabeça e pescoço. O PET também nos dá outras informações quando a gente usa outros traçadores. Aqui à esquerda, a análise de hipóxia, quando se usa o PET com F-misonidazol, e a análise de proliferação celular, quando se usa o FLT. A imagem de cima representa um PET feito antes de tratar, e a imagem de baixo representa um PET feito após a primeira semana de radioterapia. Para esse paciente, normalmente nós tratamos ele com 7 semanas de radioterapia. Então, na primeira semana, essa informação vinda do PET já mostrou uma sensível diminuição na taxa de proliferação celular. Esse é um outro trabalho mostrando, eu estou dando uma pincelada na literatura em cada sítio, mas esse é um outro trabalho pincelando, mostrando o uso do PET nessa instituição. Esse trabalho foi publicado em 2005, se eu não me engano, ele é de Chicago. Aqui, não sei se dá para ver bem, à direita, que eu copiei a figura, essa área, o PET mostrou que era metabolicamente ativa, e essa linha que está aqui mostra o campo que o radioterapeuta definiria se não usasse a informação do PET. Obviamente, ele usou a informação do PET e tratou essa região devidamente para evitar uma falha de tratamento próximo. Esse é um outro estudo que, de certa forma, mostra a mesma coisa, uma certa discrepância entre as informações. Aqui só toma aqui a imagem do PET, e aqui a gente vê a sobreposição à esquerda dos volumes de tratamento, e a decisão de tratar a informação que o PET adiciona ao volume inicialmente definido ou não, é uma decisão clínica. Mas os estudos mostram que, às vezes, o PET pode mostrar áreas diferentes das inicialmente definidas só com tomografia. Esse é um outro estudo um pouco mais recente, mostrando em tumores de cabeça e pescoço, diferentes maneiras de visualizar a área metabolicamente ativa. Eu vou falar nisso aqui mais tarde, mas, basicamente, vejam que cada coluna representa uma maneira de se enxergar o tumor no PET e uma maneira diferente de se considerar a área metabolicamente ativa. Conforme a maneira em que se usa, muda o volume de tratamento. Então, isso aqui chama-se janela. Eu vou falar um pouquinho mais para o final da apresentação, se ninguém me cortar o meu tempo. E esse aqui é um caso nosso. Em 2003, eu sempre ponho esse slide nas apresentações que eu faço, porque foi o primeiro caso que a gente fez. Esse paciente tinha um tumor primário oculto de cabeça e pescoço, e o PET mostrou claramente um tumor pequenininho aqui na orofaringe, depois confirmou-se por biópsia, e isso aqui teve um impacto clínico importantíssimo.
Porque se esse paciente tivesse sido tratado sem o PET, nós trataríamos essa área em vermelho. E com o PET nós tratamos essa área que está em amarelo aqui. O mouse não está me ajudando. Vou tentar aqui. Eu vou passar no meu Aí ficou bem. Então aqui à direita, a gente vê a área que a gente está tratando usando a informação PET. Esse paciente é um degustador de vinho. Isso aqui teve uma implicação clínica, porque a gente obviamente irradiou menos a parótida dele. E ele preservou a função parotídea, ele está vivo até hoje, sem evidência de doença, degustando vinhos. E esse aqui é um outro caso nosso, feito agora, semana retrasada, uma senhora de 70 anos, com tumor de rinofaringe, e o que vocês veem aqui é a imagem do PET, e essas linhas coloridas representam as doses de radiação. Então a gente está direcionando, ou seja, nós estamos pintando a dose, daí o termo dose painting, que vocês, quando abrirem revistas mais recentes, vão ver esse termo. Então a gente está pintando a região de interesse maior para que receba mais doses durante o tratamento. Em pulmão, por último, basicamente, o PET nos ajuda a definir melhor o tumor primário, refina o volume-alvo, principalmente nas condições de atelectasia, nas condições de movimento respiratório, e, obviamente, com impacto em redução de dose no pulmão sadio, e assim como benefícios nos linfonodos, porque o PET nos ajuda a definir se vai ou não, se nós vamos ou não irradiar as cadeias linfonodais nos pacientes com tumores de pulmão. Esse é um trabalho pequeno, mas extremamente importante, que vem da Holanda, e ele fez o seguinte: ele tratou pacientes com câncer de pulmão e ele direcionou o feixe de tratamento somente nas áreas que tinham captação anômala pelo PET. E o que eu realcei aqui? Só teve 2% de falha, ou seja, de recidivas, fora dessa área. Isso nos mostrou, e eram pacientes com estadio avançado, N2, N3, isso nos mostrou que a gente pode confiar nesse tipo de informação. Nós não precisamos tratar o mediastino inteiro do paciente com radioterapia, que provoca, obviamente, muito mais toxicidade. E aqui eu apresento a vocês um trabalho que foi aceito no ano passado na Revista Vermelha, mas ainda não foi publicado. Inclusive tem participação de um brasileiro aqui que está grifado, que eu peguei dele o slide. Esse trabalho é da McGill University, no Canadá, e é um trabalho usando a informação do PET para definir o planejamento radioterápico. É um trabalho com o maior nível de evidência que a gente tem até hoje. É um trabalho de fase 2 prospectivo. Até então nós não tínhamos esse tipo de dado. E ele fez isso em tumores de pulmão. Apesar dos autores, no resultado preliminar, não terem encontrado vantagens dosimétricas, quer seja na redução da dose dos pulmões, quer seja na redução da dose do esôfago, quando se conversa com os autores, a gente constata que o benefício existe. E no caso da radioterapia com tumor de pulmão, nós evoluímos muito. Olha como a gente tratava aqui, esse campo parece um sapato aqui. Esse paciente tinha um tumor aqui próximo ao coração, e a gente teve que tratar esse paciente com radioterapia, com doses altíssimas, em toda essa região aqui contida nessa bota aqui, não sei o que parece esse desenho. Nós evoluímos para isso. Tratamentos extremamente localizados, extremamente focalizados. Então a gente precisa da avaliação de um movimento, Então lembrem-se que eu falei para vocês o que é o CTV, mas em cima do CTV nós estabelecemos um outro conceito que chama ITV, que é o volume de imagem interna. E o PET, de certa forma, ele nos dá essa informação. Porque o paciente, quando faz o PET, quantos minutos que demora a aquisição do PET? 1 minuto, 30 segundos? Quanto que demora? Da toma é 30 segundos, O PET é 5 minutos nos mais novos, 15 nos mais antigos, não é isso? Então, olha só, o cara está respirando e eu tenho essa informação do PET. Eu pego e jogo isso no meu planejamento. Tá? Então, isso é importantíssimo para nós. Além da informação do PET, nós pegamos a informação da tomografia 4D. Hoje vocês já têm disponível aí para compra aparelhos, soluções 4D para PET. Eu sei que isso às vezes não é tão barato e não tem um benefício tão claro, Marcelo? A gente estava discutindo, mas já existe. Então, a informação de movimento ela pode vir tanto do PET quanto da tomo. Olha aqui se o cara respirar durante o tratamento. Essa linha amarela aqui à esquerda, representa aonde o tumor vai parar durante a respiração. E essas outras linhas coloridas representam as doses de radiação. Então, se você não incorpora informação de movimento, você pode provocar um tratamento não adequado. Você pode aumentar a chance de falha desse tratamento.
Então a gente fez até uma análise lá na nossa instituição, comparando a informação do PET com a informação da tomo de 4D. E o que a gente viu? A gente analisou aí em 2008, a gente analisou 6 pacientes, desculpa, e nós encontramos 81% de concordância entre a informação de movimento que o PET nos dá e que a tomografia nos dá. Ou seja, não é 100%. Então, mesmo usando a tomografia moderna, a gente tem que ter a informação do PET para nos dar as posições exatas de movimento do tumor de pulmão e todos os tumores que sofrem influência de movimentação interna. Aqui um caso, a gente desenhou o tumor aqui no hilo pulmonar, usando a tomo, mas aí o PET nos mostrou que a área era só essa bolinha que parecia até um linfonodo, mas era um tumor primário de pulmão. Então a gente diminuiu praticamente 50% o nosso volume de tratamento. Esse é um outro caso, um senhor que já tinha tido 3 outros cânceres, ele é extremamente disposto a se tratar, ele tinha acho que 78 ou 80 anos em 2006. Nós fizemos uma radioterapia ablativa nessa região, usando a informação do PET, essa aqui é uma informação de tomo, por isso PET, mas na realidade é tomo. Uma tomo 5 anos depois, o PET negativo, o paciente assintomático. Então, a gente usou as informações e todas elas convergiram com o benefício de tratamento para esse paciente, né, que já tinha tido tantos outros tumores. Então, como que a gente usa a informação do PET em radioterapia, né? Se vocês guardarem esse slide, eu saio daqui satisfeito. Indiretamente, quando a gente usa as informações de diagnóstico e estadiamento, ou quando a gente usa as informações de avaliação de resposta. Ou diretamente, quando a gente pega o PET e coloca na radioterapia, né, e ele nos dá informações de extensão local do tumor, além das informações de movimento interno, como eu mostrei. Então, basicamente, se o PET mostra informação fora do alvo inicial, nós dizemos que o PET aumentou o nosso alvo. Se o PET mostra informações menores do que o inicial, nós dizemos então que o PET diminuiu o nosso alvo de tratamento. Aqui uma situação nossa, onde o PET diminuiu o volume de tratamento, uma condição de atelectasia, vocês estão vendo aqui em azul, uma área absolutamente menor do que a área amarela, inicialmente definida pela tomo. Uma situação onde o PET aumentou o volume de tratamento, os pacientes tinham câncer de esôfago, e o PET mostrou que a gente teria que ser um pouquinho mais generoso. Uma terceira informação, onde o PET nos mostrou que nós deveríamos diminuir a área de tratamento. Pela tomografia, a gente teria que tratar essa bolinha aqui ao lado dessa região. O PET mostrou que essa bolinha não era metabolicamente ativa. Outra situação, onde o PET aumentou o volume-alvo de tratamento nos linfonodos, que um tumor de pulmão. O PET nos mostrou que tinha um linfonodo subcarinal, obviamente nós tivemos que tratá-lo também com radioterapia. Aqui aquele caso de cabeça e pescoço, onde o PET, aqui nós estamos ilustrando que o PET encontrou o tumor primário, nos facilitou o tratamento. E as informações, as situações onde o PET não nos ajuda. Esse paciente, o PET e a tomo deram para o radioterapeuta a mesma informação, mas ele era positivo. Nessa outra situação, o PET não nos ajudou, porque essa paciente tinha claramente aqui um tumor, aqui no espaço parafaringe esquerdo, mas o PET nos mostrou que esse tumor era metabolicamente, talvez pouco ativo, mas essa paciente tinha um tumor, então o PET aqui não nos ajudou. E ainda, quando o PET muda a forma do alvo, conforme o traçador que se usa, eu esqueci de pôr referência, esse trabalho aqui é do Dr. Eisberg, de Michigan, mas quando se usam diversos traçadores, a forma, o comportamento da imagem é diferente e a decisão de se considerar isso aqui ou não é absolutamente clínica, mas o fato é que o PET pode nos dar essa informação. E aqui aquela outra situação que é de movimento, que eu já falei para vocês. E aqui uma ilustração dessa situação, onde o PET com informação de movimento muda o nosso planejamento. Essa imagem de baixo representa toda a trajetória do tumor dentro do ciclo respiratório, que nós obviamente tomamos os cuidados para não deixar esse tumor escapar de vista em nenhum momento. Então vejam só, esse é um trabalho interessante que os médicos usaram o PET para fazer radioterapia. O médico A usou somente a tomo, o médico B usou o PET e a tomo, e foi quem tratou o paciente. É um estudo prospectivo, não randomizado, pegou um pouco mais de 100 pacientes, e o que ele encontrou? Concluindo aqui, quase que metade dos casos tiveram uma alteração grosseira do manejo radioterápico após a incorporação da informação do PET. As informações foram desde mudar o alvo de tratamento, desde mudar a extensão, desde mudar a dose de tratamento.
e, por fim, mudando a modalidade de tratamento. Então, basicamente, o que a gente faz com a informação do PET? Né? O PET tem interferência no estadiamento TNM. Ele muda o alvo, ele diminui a chance de perda geográfica, muda a intenção de tratamento, muda a dose, como eu falei, pode evitar a cirurgia, diminui a dose em tecidos sadios e pode até mudar para paliação. Outros traçadores já vêm sendo estudados, todos esses aqui que eu estou listando, eu não vou entrar em detalhes, além do FDG, todos esses outros que vêm sendo estudados para o uso dessas informações em radioterapia. E, resumindo aqueles slides que eu falei do uso do PET-CT em radioterapia em vários sítios, o que a gente tem de evidência? Né? Então, eu separei aqui de acordo com o sítio, e de positivo, a gente tem que praticamente todos os lugares do corpo, quando se coloca o PET na radioterapia, o PET ajuda. E de negativo, o que falta é um pouquinho mais de correlação patológica e de segmento dos pacientes. Ou seja, semana passada eu estava apresentando, na reunião do comitê científico do nosso hospital, eu apresentei nossos dados lá, né? E era uma plateia bastante eclética. Tinha físico, tinha biólogo, tinha estaticista, tinha médico nuclear, tinha radioterapeuta, tinha oncologista, tinha cirurgia, etc. O maior número de perguntas que eles me fizeram foi o seguinte: se você diminui o seu alvo de tratamento, o paciente vai ter mais toxicidade? Ou ainda, se você aumenta o seu alvo de tratamento, será que você vai ter menos controle local ou o inverso? Então, assim, mesmo em quem não é do ramo, essa dúvida é muito clara. E é isso que eu estou tentando mostrar nessa apresentação aqui. A gente precisa ter mais seguimento dos pacientes. Então, é importante acompanhar o paciente, né? Então, como que a gente faz, né, a rotina nossa? Então, basicamente, qual que é a nossa rotina? A primeira etapa é o preparo do paciente. Né, nós fazemos o preparo e vocês também, a medicina nuclear também faz o preparo lá na unidade. Nós levamos o paciente para a nossa sala para fazer a nossa etapa de simulação, que a gente mobiliza. Aqui um paciente com tumor de cabeça e pescoço, a gente coloca esse acessório que garante a reprodutibilidade diária do posicionamento. Aí a gente leva esses acessórios lá no PET-CT. Normalmente nós agendamos a simulação de PET lá na medicina nuclear. Aí o pessoal de lá coloca a mesa em posição reta. Tem alguém do CIO aí, medicina nuclear? Para poder me rebater? Tudo bem? Então a gente leva o paciente, leva os nossos acessórios, o pessoal lá da medicina nuclear coloca essa mesa reta, porque a nossa mesa de tratamento também é reta, então tem que ser igual a mesa, tem que ser exatamente na mesma posição. Então a gente coloca os acessórios e usa o laser que existe na tomografia do PET. Então o paciente faz o PET e depois faz o PET normal para a medicina nuclear fazer o laudo, e depois a gente faz uma segunda aquisição de imagens somente da área de interesse para nós. Então, se é cabeça e pescoço, pega só cabeça e pescoço e assim por diante. Depois a gente senta lá, eu tinha aqui 22 quilos a mais do que eu tenho hoje, a foto não está largada, eu quero emagrecer mesmo, e a gente discute o caso em conjunto. Tem a Regiane, que é radiologista, e aqui a Juliana Romanato, que virou radiologista também agora. Então a gente discute o caso em conjunto, então cada um dá uma informação. E aí o que a gente faz? A gente pega essa informação, então o que a gente usa mais ou menos? O médico nuclear me fala, olha, onde tem o SUV tumoral, uma captação tumoral, o SUV a partir de 7, de 8. Aí a gente coloca as informações de janelamento dessa condição na nossa estação da radioterapia. E aí a gente enxerga o tumor no nosso computador. Aqui um vídeo, não sei se vai rodar, rodou. Então, basicamente, o que é isso aí? Está mostrando ali a tomografia. Aí a gente vai inserir a informação do PET em cima da tomografia, a fusão é automática. Vejam que a nossa estação é Siemens, o PET é da Siemens e o planejamento da Siemens. Mas, mesmo se não forem da mesma empresa, não tem conflito de interesse, mas mesmo se não forem da mesma empresa, é fácil a leitura das imagens. E ali o tumor de cabeça e pescoço, e obviamente vocês estão vendo as áreas de hipermetabolismo. A gente está ali janelando ali a ferramenta para janelar, a gente reproduz a condição que foi vista na estação de trabalho da medicina nuclear, e ali a gente coloca essas condições na radioterapia. E aí a gente reconhece as áreas de tumor e chama essas áreas de
tumor para serem tratadas de acordo, né, com a indicação clínica. Aqui uma imagem do planejamento do mesmo caso, e aí o paciente é tratado normalmente. Então, quais as áreas, né, de incerteza que a gente tem hoje? A primeira são as incertezas do método. Né? Aqui à esquerda, esse paciente era um falso positivo, não era tumor, era um paciente que havia sido tratado já por câncer de pulmão, não nessa localização, então achou-se que era uma metástase, mas na verdade isso aqui era uma pequena pneumonia, mas foi dita como tumor, mas era um falso positivo. Eu sei que dá para se diferenciar muito bem hoje isso. E essa outra condição é falso negativo. Esse slide veio da McGill, do Canadá, que o Dr. Sérgio Faria também me emprestou. E, além disso, as incertezas do método, né, que eu estava dizendo para vocês, o movimento interno. Se você não usa a informação de movimento, você pode apontar o seu canhão para o bandido errado. A outra incerteza do método é a baixa resolução, que a gente contorna basicamente usando a informação da tomo sobreposta à informação do PET. E a outra incerteza que para mim é mais importante, que tem que se ter experiência, é a janela. Então, aqui à esquerda de vocês tem a imagem da tomografia, e a imagem da tomografia tem a sua geração baseada na escala de cinza, unidades Hounsfield. E à direita a imagem do PET, que tem uma escala de cores baseada no SUV. Então, vamos imaginar que nós escolhemos esse limite aqui como limite entre tumor e não tumor. Então a gente chama isso aqui de janela 1. Vamos imaginar que um outro médico nuclear mais conservador fale que não, que o limite tumor e não tumor seja esse aqui, janela 2. Então, obviamente, o radioterapeuta, conforme a janela que ele escolher, vai tratar um volume maior ou menor. Temos que ter a decisão clínica na mão. A decisão é baseada em evidência e em experiência, não é fácil. Olha aqui, esse aqui é o Dr. Jeffrey Bradley, que é de onde que ele é mesmo? Perto de Chicago. Depois eu lembro. Aqui à esquerda, quando se considerou um tumor de pulmão do SUV máximo até 40% desse valor, e aqui à direita até 30% do valor. Obviamente são duas situações volumetricamente diferentes para nós. Então, basicamente, a gente da radioterapia tem dois tipos de janela. A janela qualitativa, que é aquela que eu mostrei, que a gente revisa o caso com 3 especialistas, onde o médico nuclear nos dá as regiões e os radiologistas nos dão os limites. E a janela quantitativa, que é o seguinte: eu coloco lá no computador, tudo que tivesse UV maior que 2,5 é tumor, vão destruir esse tumor. Ou tudo que tivesse UV de 40% a 50% do pico de SUV, ou SUV máximo, também é tumor, vamos destruir esse tumor. Então tem 2 tipos de janela. Hoje essas janelas são chamadas de dose painting, sendo a primeira by contours e a segunda by numbers. Na literatura, infelizmente, não existe consenso. Então, o que se respeita é a variação individual. Olha como, às vezes, a informação pode atrapalhar. 30 pacientes, 3 radioterapeutas. Olha essa imagem à direita. Cada cor representa um radioterapeuta delimitando o volume de tumor. Olha a diferença do amarelinho para o vermelho. É o mesmo paciente. Então, assim, se não tomar cuidado, vejam, esse é um trabalho de 2001. Aqui eu já peguei um outro para contrapor, de 2006, mostrando que o PET ajudou a diminuir a variação entre o observador. Então, a variação entre o observador se diminui com experiência multidisciplinar. Então, às vezes a informação pode ajudar, às vezes pode atrapalhar. E a informação do movimento, não vou entrar muito em detalhe aqui para não tomar mais muito tempo. E por último, eu queria mostrar um pouquinho dos nossos dados institucionais. Nós tivemos felicidade de ter o nosso trabalho aceito nessa revista, semana retrasada, Nuclear Medicine Communications, e o Gustavo, que é o nosso residente, mandou lá para a revista e a gente conseguiu a aprovação, mesmo sendo uma série retrospectiva, um número pequeno de casos, 105 casos. Hoje nós estamos com 180, mas quando a gente terminou a coleta desse material foram 105 casos. Vejam que quase que 60% dos casos eram tumores de cabeça e pescoço, de pulmão e linfomas. E o restante eram outros sítios, tendo até aqui tumor de próstata, tumor de mama, enfim, uma casuística bastante heterogênea. Então, basicamente, o que a gente viu? Vejam, olhem, tem o circuito do meio, tá? Dos
tumor de cabeça e pescoço, o PET só não nos ajudou em 20%, ou seja, 80% o PET ajudou. Assim por diante, dos tumores de pulmão, 21%, e dos linfomas, 16% o PET não nos ajudou. Então, o PET, basicamente, ele ajudou a gente, ele mudou a conduta da radioterapia, na nossa amostra, em 78% dos casos. É muito grande, é muita coisa, é muita informação que nos ajudou. Então, o nosso trabalho, ele visou responder se o PET ajuda ou não ajuda. Ajudar para mais, ou ajudar para menos, ou ajudar para tratar em outro lugar. Ou seja, o tumor está aqui, mas o PET mostrou que está ali. Então, a pergunta que nós tentamos responder é: o PET ajuda? E a resposta foi sim. Então, vejam só, o volume do tumor nosso, olha aqui, nos 105 casos, teve um range muito grande pela heterogeneidade da amostra, mas o volume mediano foi de 114 de todo mundo, está pegando todo mundo aqui, todos os pacientes que aumentou e todos os pacientes que diminuiu. Então, a maioria, né, a média da amostra mostrou que diminuiu sem significância estatística. Mas quando a gente pegou apenas os casos que a gente esperava que tivessem mais benefício, que eram linfoma, cabeça, pescoço e pulmão, o PET diminuiu significativamente o volume, foi de 112,5 para 80,5 centímetros cúbicos quando se analisou esses 65 pacientes. Então, eu termino a minha apresentação dizendo que o PET em radioterapia não é uma moda, como diz esse editorial. Essa é a revista que eu disse que eu vou deixar referência para vocês, acho que vale a pena para todos darem uma folheada, pelo menos. Então, é um editorial que comenta bastante, mas assim, não é uma moda, tá? O PET ele muda para nós, porque ele pode alterar o alvo, pode contraindicar o tratamento, pode dar informações de movimento tumoral, ele permite margens clínicas mais seguras para o radioterapeuta, e isso se traduz para nós em otimização de tratamento e ganho terapêutico ao paciente. Como eu disse, ele oferece segurança, só que ele requer experiência, porque existem muitos obstáculos que a gente precisa interpretá-los melhor, tanto na prática quanto no departamento em si. Vocês têm algumas dúvidas de PET, nós também temos, e as dúvidas são solucionadas na esfera multidisciplinar. Outra coisa, infelizmente caro, né? Acho que semana passada teve uma mudança no rol da ANS, eu acho que liberaram o PET-CT para colo retal, é isso, Irene? Mas ainda, infelizmente, caro, pouco disponível. A gente agrupou de 2003 até 2011, 180 pacientes para fazer planejamento usando PET. Sabe como? O paciente chegava para consultar com a gente, aí a gente via por acaso o pedido do PET-CT que o oncologista pediu, que o cirurgião pedia, ou se o paciente não tinha PET e a gente encontrava uma indicação para fazer o PET, a gente ligava no medicina nuclear. Aí o pessoal lá se esforçava todo para deixar um horário para a gente poder fazer o PET nas condições de radioterapia. Então a gente acolheu muito pouco, a gente juntou muito poucos pacientes em quase 9 anos. Então, assim, no CIRIO, que é uma instituição privada, imagina uma instituição pública, que talvez seja mais difícil ainda. Então, o que a gente precisa fazer para quebrar esse paradigma é difundir o método. Vocês precisam ficar mais entusiasmados, vocês precisam vender esse tipo de benefício para os médicos das suas respectivas instituições, para os radioterapeutas, para os oncologistas, e assim por diante. Assim a gente talvez vai quebrar esse tipo de coisa. Como eu disse, difícil o agrupamento, e ainda a gente precisa ter um pouquinho mais de resultado na literatura. Cada um vai fazendo o seu esforço, a gente tentou mostrar a nossa casuística para poder dividir com as outras instituições do mesmo. A gente aguarda mais estudos, né? A gente aguarda mais resultados de correlação patológica, mais segmento. Essas duas que eu apaguei aqui é coisa que já existe, né? Isso é uma aula que eu tinha feito ano passado, eu coloquei isso, só que isso aqui já é uma realidade, essas duas situações. A gente aguarda melhoria de preço, e eu termino por aqui. Desculpa se eu estourei o tempo, desculpa fazê-los aguentar a minha maravilhosa voz de radialista, e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado.